Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Olha, a conversa aqui eu convidei porque vai ser muito interessante e eu espero que todos vocês assistam até o fim. Estou aqui com a doutora Renata Zorzeti, é assim que fala? Zorzeti? Isso. Que é médica infectologista. Isso. Prazer ter você aqui de novo, Renata. De novo. Após um ano, né? Após um ano. Foi em maio do ano passado que você me convidou e agora, após Esse um ano eu ano. não estou. Aquela vez a gente te chamei porque eu tinha acabado de sair de uma herpes zoster. Isso. E daí comecei a ver, buscar, que eu queria saber, porque Sim. é o tipo da coisa que tem que ser informada todo dia. Sim. Sim. Né? Exatamente. Porque a pessoa que não tem ideia o que é. Não tem ideia da dimensão do problema e do que ele causa no organismo, exatamente. De um ano para cá, o que você sentiu? Que aumentou muito? Sim, assim, o que a gente fala, né, sobre a herpes zoster? A gente já sabe que a salinidade, né, faz com que a gente reative a herpes zoster, que nada mais é do que o vírus da varicela, que é a antiga catapora, né? Tá. Então, quando a gente passa dos 50 anos, especificamente 55 anos, a gente já começa a perder a nossa imunidade, né, que a gente já nasce com ela. Então, isso já predispõe que a gente possa ter algumas infecções virais e reativações. E a herpes zoster é uma delas, né? Então, essa é a explicação. E como a maioria de nós já tivemos a varicela, né? Que é a catapora na infância. Na minha época, nem existia vacina. Exatamente. Todo Então, mundo teve. A gente faz ali esse vírus que quando a gente adquire ele, né, na infância... Ele ficou dormindo a vida inteira. Eles ficam dormindo, eles dormem nas raízes dorsais ali, na medula espinhal. Fica ali quietinho dormindo, tem uma latência que é pro resto da vida e fica ali dormindo. Em algum momento ele pode se reativar. Alguns fatores vão fazer com que ele se reative. E isso, o principal, claro, é a salinidade, né? Quando a gente vai perdendo, a gente chama de imunescência, né? Que a gente vai perdendo ali a nossa imunidade por conta da idade, né? Que acontece a partir dos 55 anos. Tanto é que por isso que a partir dos 50 anos que a gente orienta a vacina, né? A gente orienta a partir dos 50. Mas e é pouca uma rotina, gente sabe da vacina. E é uma rotina a partir dos 60 anos. Não é todo mundo que sabe da vacina, né? A gente sabe também que o que aconteceu com o Covid acabou que trouxe, né, uma insegurança em relação às vacinas. Mas a minha experiência, né, de um ano pra cá, que você perguntou, mas eu comparo muito com 2023, porque 2023, assim, do final de 2023 pro começo de 2024, assim, até o meio de 2024, foi que eu tive mais casos, assim, de herpes zoster. Eu ainda tenho recorrente, a gente fala que é o arroz com feijão no consultório do infectologista, porque chega muito, até mesmo quando eu faço as avaliações no hospital, né, o paciente tá com alguma outra doença, uma pneumonia, por exemplo. Tá. O paciente tem uma pneumonia e aí ele teve uma baixa de imunidade por conta de uma infecção que ele tá tendo, e ele vai e desenvolve herpes zoster. Nossa! Então, a gente, né, junto! Então, às vezes eu vou avaliar um paciente, né, uma interconsulta, um parecer, e no que eu chego para ver esse paciente, é uma herpes zoster por quê? Muitas vezes ele tem uma outra infecção concomitante, que aí ele teve uma baixa de imunidade, e por conta disso, ele também faz uma reativação aí da varicela e tem uma herpes zoster. Então, mas de 2024, né, final de 2023 para 2024, eu comparo porque eu tive muitos pacientes vacinados nesse período e muitos pacientes não vacinados. Então, eu consegui fazer uma comparação real ali, próxima a mim, da dimensão de quem é vacinado e de quem não é vacinado. Então, os pacientes que tinham vacina, tanto a lesão local quanto a neuralgia pós-herpética eram muito mais brandas do que os pacientes que não tinham vacina. Então, eu consegui ver aquilo de perto. Agora, os pacientes que não tinham vacina, era aquela lesão muito maior ou muito mais dolorosa e faziam aquela neuralgia pós-herpética muito mais intensa. Diferente dos que eram vacinados. Tá. E, por exemplo, assim, eu tive e eu tenho que tomar a vacina, porque senão ela volta. Exatamente. Inclusive, né, a partir dos 50 anos, 55 anos, né, a gente fala que a reativação pode acontecer pela baixa imunidade nossa mesmo, do nosso organismo. E também, né, outros fatores podem
tá associado. Por exemplo, você falou das suas amigas, né? Ah, minhas amigas estão reativando o herpes zoster, estão tendo herpes zoster. A gente associa muito mulheres. Então, a mulher é diferente do homem. Ah, mas por quê? Quando você vai estudar herpes zoster, a incidência é muito maior em mulheres do que em homens. Por quê? Pela diferença hormonal. Então, nós temos a menopausa, né? Claro, os homens também têm a andropausa, mas é diferente da menopausa da mulher, que é aquela oscilação hormonal, e a gente faz o quê? Diminui muito o estrogênio. E a queda de estrogênio, ela é diretamente ligada à imunidade. Caiu o estrogênio, baixa de imunidade. Reativação da herpes zoster. Então, você tem o quê? Você tem um reservatório viral no seu organismo, que tá ali, desde que você teve a catapora na infância. Aí, você tem uma idade maior que 55 anos, que é o quê? Imunescência, você já começa a perder imunidade. Você é mulher, né, que é um fator. Uma mulher na menopausa com uma diminuição do estrogênio. Então, ali é um prato cheio para que você tenha a herpes zoster. Daí tem que tomar uma vacina antes. Aí, o ideal é fazer o quê? É tomar a vacina. Você pode, claro, tomar antes de ter. É o ideal, é o que a gente indica. Ai, mas eu nunca tive, então eu não quero tomar vacina. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor o dia de Deus, que tem, não quer faça tomar isso, no porque dia o dia que seguinte. você tiver, você vai entender o porquê que a gente foca tanto em tomar a vacina. E após você ter, é indicado sim, com certeza, até porque uma vez que você tem, você pode ter novamente. A chance dela reativar é maior se você já teve a herpes uma vez. Então, você teve? Tome. Mas o que a gente orienta? A partir do momento que você tem uma lesão ativa, você vai fazer o tratamento da herpes zoster e você só pode fazer o uso da vacina 6 meses após. Então, eu tratei a herpes zoster, então tá. Aí você faz o acompanhamento com o infectologista e após 6 meses você vai estar tratando essa neuralgia pós-herpética e após 6 meses a gente indica a vacina, que hoje a que a gente tem no mercado é a Shingrix. E me conta, é caro? Porque ela é cara, as amigas né? reclamam, é caro. Ela é cara, mas a gente fala que o preço dela vale tudo que ela tem. Porque ela é uma vacina que ela entrega mais de 90% de eficácia. Então, assim, quando a gente compara ela com a Zostavax, que era a antiga vacina, ela entregava 51% de eficácia pra gente. Então, é totalmente diferente. Então, pra gente subir de 51% pra 90%, mais de 90%... é legal. É uma diferença grande. Então, assim, vale a pena? É caro? Mas vale muito a pena. Porque, então eu nunca mais vou ter herpes zoster? Claro, se você tomar a vacina, não significa que você nunca mais vai ter a doença. As vacinas, tem que tomar a vacina todo ano? Não, você tomou, uma vez que você tomou, pronto, não precisa fazer mais uso da vacina. Então ela é barata. Exatamente. Se você for ver isso. Porque você faz o uso da vacina e pronto, você vai tomar 2 doses, então... Uma, você faz o uso e depois de 2 meses, você pode fazer o uso da segunda dose e ela pode ser tomada entre 2 e 6 meses, né? Então, vale muito a pena, porque aí você fez o uso da vacina, pronto, não precisa mais. Não, e só de não ter a dor da herpes zoster já tá bom, porque é dor de gente grande, não tem jeito. Exatamente, e a neuralgia é muito intensa, e a vacina não significa que você não vai ter mais a doença. Assim como a gente fala de outras vacinas. Vai ter mais suave. Tomei a vacina e peguei a doença, então eu não vou tomar mais vacina. Não, a vacina não serve para você nunca ter a doença. Claro que ela vai te dar uma proteção, mas o que a gente fala da vacina é o quê? Você tem 90% de chance, né, de não ter a doença, e se você ter uma doença mais branda. E, principalmente no caso da herpes, a neuralgia pós-herpética, né, é o que ela vai focar. Então, a diminuição da neuralgia pós-herpética ajuda demais a vacina, que é o foco, né? Porque o tanto que os pacientes sofrem, né, é demais. Eu tive uma massagista que ela falou pra mim, a minha mãe teve uma herpes zoster e ela ficou muito mal e ela faleceu de complicações da herpes zoster. Nossa Senhora! Né? E ela tem muito trauma, ela tem muito medo, assim... E quando ela começou a comecei a fazer um tratamento com ela não sabia que eu era infectologista. Depois, quando eu falei, ela começou a perguntar, a gente começou a conversar. E eu falei, as pessoas não têm noção da gravidade. Claro que as complicações, elas são mais raras. Mas a da mãe dela não foi nenhuma complicação em si. Foi tudo que a herpes zoster gerou na mãe dela, de dor, que a mãe dela teve que ser internada por dor. Pronto. Porque Nossa. nada. E aí, daquela internação, aconteceu tanta coisa que foi um desfecho totalmente desfavorável. Então, ela tem um trauma, assim, e eu falo, o que a gente vive na experiência da herpes zoster é muito triste mesmo. E as pessoas acabam não tendo noção da dimensão disso, né? E você continua recebendo muita gente no teu consultório? Continuo. Herpes zoster, muito herpes zoster. E avaliação hospitalar também, com herpes zoster.
Que avaliação loucura, hospitalar né? também. Então, Mas ela existia há muito tempo, quando você estudava, já tinha sempre todo mundo. existiu, Por sempre que ninguém existiu. falava nisso? Sempre existiu herpes zoster. Eu acho que agora a gente tem uma maior informatização das coisas, né? Ah, Com redes sociais, com porque às vezes a tudo. pessoa achava, ai, peguei um Exato. Achava, cobreiro, sei lá. o pessoal falava, né? Tipo cobreiro, ou achava que era uma herpes normal, É. porque é totalmente diferente, né? Uma herpes simples, que a gente chama, de uma herpes zoster. Você né? trata herpes simples também? Também, a gente, infectologista também trata a herpes simples. Porque a herpes simples também é uma infecção. Só que não é o mesmo vírus, é totalmente diferente. É o herpes, né, tipo 1 e 2 que a gente fala, que é o que faz, né, a infecção. Tanto, né, que a gente pega na boca, tanto a infecção, né, na região genital, pode dar em outras áreas do corpo, mas é totalmente diferente da herpes zoster. Tanto pela dimensão, até pelo acometimento. Até porque a herpes zoster, quando a gente vai avaliar, ela tem uma peculiaridade da doença, que ela pega dermátomo. O que é um dermátomo? É um local ali da pele que ele é inervado e ele tem aquele segmento nervoso. Então, aquele nervo ali vai ser só naquele nervinho que vai pegar e onde vai desenvolver a lesão. Então, ela é sempre de um lado só. Ela não atravessa metade do corpo. Aí, eu tive uma herpes nas minhas costas. Você vai ver que ela não é nas costas inteiras espalhada. Ela é de um lado. Ela é unilateral. Ela pode vir... Ela gosta do nervinho, Gosta. né? Então, ela segue região de dermátomo, que foi onde que foi a inervação que foi pega. Então, foi esse nervo que foi acometido. Então, onde que é essa região de dermátomo? Essa região de dermátomo da pele é a região que vai ser acometida. Entendeu? Então, ela é sempre unilateral. Ela não ultrapassa a metade do corpo. Aí, pegou o meu peitoral, né? Minhas costas, por exemplo. Pegou as costas e a região de peitoral. É sempre do mesmo lado. Vem seguindo o mesmo lado. Entendeu? Tá. Ai, que loucura. Sim. E a herpes normal, não, pega dos dois lados. Pega, a herpes normal, ela é menor, né? Ela é mais branda, não que ela não doa também, a gente, né, sabe que tem principalmente a herpes labial, dói. A herpes mas ela não tem uma coisa de ser emocional também? Também, totalmente ligado ao emocional, assim como outras doenças. Então, quando a gente vai tratar isso no consultório, é muito difícil porque é multifatorial. É difícil você fazer o paciente entender a dimensão do problema e o que ele tem que tratar. Porque uma das causas da herpes zoster é o estresse. É o estresse? É o estresse. Também tem uma explicação do porquê, né? Porque o estresse está extremamente ligado com a baixa de imunidade momentânea por um aumento de um hormônio que é o cortisol. Então, você estar em condições de estresse, né? Um estresse maior do que o que você já é acostumado, deixa seu organismo, né? Com um aumento muito, né? Muito grande de cortisol. E o cortisol vai fazer a baixa ali dos leucócitos. É uma baixa de imunidade momentânea. E naquele momento, você pode fazer uma reativação de algum reservatório viral que você tenha no seu organismo. Então, alguns pacientes, eu tive um estresse, tem candidíase de repetição. Outros, herpes de repetição, herpes simples. Tá. Outros fazem uma herpes zoster. Então, né, a gente fala assim, que o estresse é inteiramente ligado. E às vezes você fala assim, a pessoa pode falar, fui no médico. Muitas vezes eles vêm pra mim e falam assim, porque eu fui no médico e ele falou que é estresse, que isso foi estresse. E eles não aceitam que é o estresse. Porque é o estresse. Tá. Só que às vezes a gente fala assim, a gente fala que a informação liberta. Então, muitas vezes eu acho que falta informação. Então, eu gosto de explicar para os meus pacientes o porquê daquilo. Olha, sim, é o estresse, mas por quê? Não é simplesmente, é estresse, tchau, vai cuidar do seu estresse. Não, vai acalmar, né? não é assim. Então, eu explico, olha, é o estresse, por quê? O estresse faz isso no organismo, libera um hormônio, o hormônio tal, e esse hormônio vai fazer isso no seu organismo, vai ter essa baixa de imunidade que vai estar causando essa reativação no seu organismo. Se eu tomar vacina, eu posso ficar estressada que a herpes zoster não vai vir. Pode vir, vai sim, vir mais mas vai amena. ajudar. Ela vai vir mais amena, mas a chance dela vir é muito menor. Tá. Entendeu? A chance dela vir é muito menor do que se você não tivesse a vacina. Então, o estresse é um fator também. Então, assim, 90%, 95% dos pacientes que eu vou conversar com a herpes zoster, eu pergunto, o que aconteceu de estresse? Aí eles já desabam. Morreu alguém, perdi alguma coisa, aconteceu isso, foi muito estresse. Então, assim, todos. Eu não lembro por que aconteceu comigo que eu tive isso. Trauma local também pode causar. Exposição solar, muito tempo de exposição solar. Tratamento do câncer, talvez? Pode ser. Pode ser. Pacientes que eles
são submetidos à imunossupressão que a gente fala, né? Então, transplantados, pacientes, né, que estão com tratamento oncológico, uso prolongado, doses altas de corticoide, né? Eles também podem fazer essa reativação. E uma coisa legal da vacina é que a vacina, a Shingrix, ela é uma vacina recombinante. O que significa? Que ela é uma vacina que não tem vírus vivo. Ela não contém vírus vivo. Ah, isso é muito bom. Então você, né, a gente vai tomar e você não vai ter a doença, diferente das vacinas com vírus vivo atenuado, né, que são as vacinas que têm o vírus vivo enfraquecido. Então essa a gente vai ter uma vacina que vai ter uma proteína ali do patógeno que causou a doença. Então eles pegam, né, eles induzem esse patógeno a causar uma proteína num local, e eles pegam essa proteína e injetam colocam na vacina para que possa estar sendo elaborada essa vacina. Então, isso não vai causar doença na gente. E isso nos dá a segurança de um paciente imunossuprimido utilizar. Então, eu trato câncer, eu sou transplantado. Então, essa vacina dá segurança. Essa vacina pode ser... Qualquer pessoa pode tomar. Acima dos 18 anos, independente né? Se o paciente for imunossuprimido, pode, né? E acima dos 50 anos que a gente indica. Claro, se a pessoa tiver gestante, a gente não indica, né? Se o paciente tiver também alguma hipersensibilidade, reação alérgica aos componentes da vacina, a gente também não indica que seja tomado, né? Às vezes a pessoa já teve uma reação alérgica a algum componente que tem ali na vacina, aí não pode fazer o uso. Mas o que eu acho bem legal é isso, né? Esses pacientes imunossuprimidos, né, podem fazer o uso da vacina. Claro que a resposta imune de um imunossuprimido é totalmente diferente de um paciente que não é imunossuprimido, né? A resposta inflamatória, a resposta local ali é totalmente diferente. Então, eu sou imunossuprimida, eu tenho câncer, e eu tomei a vacina, vai adiantar igual uma pessoa que não tem? Não, não é a mesma coisa. E isso é importante falar também. Porque muitas vezes eles falam assim, mas eu vou tomar a vacina, eu tomei e não adiantou, não pegou. Adiantar, vai adiantar sim. Mas a resposta às vacinas de paciente que não tem imunidade é diferente de um paciente que não tem o organismo comprometido. Claro. Nossa, é sério, né, o negócio? É sério. É sério. Eu espero que quem assiste essa entrevista vá lá correndo tomar uma vacina. Sim. Porque o negócio é feio. Sim, é feio. Tem que cuidar, eu falo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da mente, né? Que hoje em dia a gente tá cada vez mais deixando os problemas, principalmente psicológicos, né? Afetar. E isso, eu que trato infecções de repetição, infecções recorrentes, a gente pega infecções que reativam por tudo. O teu dia a dia no consultório é uma loucura. Eu você falo trata assim, infecções repetitivas. Repetitivas. Então, assim, eu tenho alguns... E a maioria dos casos é por estresse. Claro que a gente pega, né, uma miscelânea de coisas, mas a maioria é por estresse. Aí a gente tem que tentar tirar esse estresse. Mas, claro, eu sozinha vou fazer isso? Não, e você indica uma terapia, um tratamento, né? Conforme a paciente, a gente vai tentando buscar ajuda aí de outras formas. Mas se a gente não controla o estresse, não adianta. E eu falo assim, eu sou prova viva disso, eu falo não só como especialista na área, mas quando eu tava no meu último ano de residência, eu vivi um ano de muita tensão, porque eu não sabia pra onde eu ia, o que eu ia fazer, se eu ia ser contratada aqui, se eu ia abrir consultório ou não. E eu tive uma infecção específica de repetição por um ano. E enquanto eu não controlei o fator estresse, ela não passou. Daí que você escolheu ser infectologista. Não, eu já tava terminando infectologia. Eu tava terminando eu já tava pra ser infectologista. Aí eu falo, como que eu vivi isso na pele, né? Você toma medicamento, você toma remédio, e não adianta. Então, se você não controla a mente, não controla o fator estresse, que também a gente sabe que não é fácil, né? Cada um tem sua individualidade, não é fácil, a gente tem que saber entender e respeitar isso dentro do consultório, conforme você entende a história de vida desse paciente, o que ele traz pra gente. Mas é complicado. Nossa Senhora. E me conta, vamos falar um pouquinho de outras coisas? Porque da herpes nós já falamos tudo, né? Falamos as principais Eu fiquei olhando lá o teu Instagram e vi umas coisas muito interessantes. Tipo assim, gripe não é resfriado. Resfriado não é gripe. Exatamente. Me explica isso. Resfriado não é gripe, né? Totalmente diferente.
Então, A gripe é tratada pelo infectologista, o resfriado não. também, ambos podem ser tratados pelo infectologista, né? Mas o que a gente fala? A gripe, ela não demanda, a gripe não, o resfriado comum, ele não demandaria que o paciente necessariamente, claro que a gente não indica automedicação, mas necessariamente que, né, vá a uma emergência, por exemplo. É mais um paciente de consultório, do postinho de saúde, né? Mas é uma infecção mais branda, basicamente. Então, é aquele paciente que ele tem uma coriza, né, que quando respinga o nariz, é o paciente que ele arranha a garganta, ele fica com aquela prostração um pouquinho, né, um mal-estar. Isso é um resfriado. Pode dar uma tossezinha? Pode. Uma dorzinha de garganta? Pode. Fiquei um pouquinho mal, mas ok. A gripe não. A gripe, ela é diferente. A gripe, você vai ter um estado febril. Você vai medir a febre. A febre é gripe. Não. Na gripe, você vai ter febre, né? Então, assim, não é que a gente fala assim, mas eu tive sensação de febre. Não, isso pra gente não vale. É aferir, colocar o termômetro e fazer a aferição. Então, o paciente, ele tem febre. Ele é um paciente que ele fica mal. Ele é um paciente que ele tem tosse. Ele é um paciente que e isso é causado pelo vírus da influenza. Então, a gripe, ela é relacionada à influenza. Então, quando a gente fala em gripe, é o vírus da influenza. Qualquer gripe é o vírus da influenza? Não. A gripe, se for uma gripe, claro, um resfriado comum, ele pode ser causado por vários tipos de vírus. Existem vários tipos de vírus, né? A gente fala desde criança, um vírus sincicial respiratório, né? A gente fala aí da própria Covid, o vírus da Covid. A gente fala da influenza. Mas quando a gente fala da gripe, qual é o vírus? É a influenza que é totalmente relacionada à gripe. Porque é a influenza que vai estar causando, né, esse estado gripal mesmo. Que é o quê? Que é a tosse, que é o mal-estar, que é o paciente que ele fica mal, que ele fica de cama, que ele fica febril. Então, isso é a gripe mesmo, causada pela influenza. Que é diferente do resfriado comum, que é uma coisa mais branda. Ai, tá me dando uma tossezinha, tá arranhando minha garganta e saiu uma coriza. Mas você pode, né, você vai no médico, se medica com sintomáticos e você fica bem, né? Agora, a gripe te deixa de cama, diferente. E ela é relacionada à influenza. Nossa, que loucura. Sim. Esse nome dá medo na gente, né? Influenza. Né? E a vacina da influenza também, né? Da gripe já tá aí, né? No mercado. Vocês dão lá na clínica? Damos. Nós temos também, né? Lá na clínica, a vacina, né? Da gripe. Idoso tem que tomar? Tem, com certeza. Anual, né? Porque, assim, a gente fala, mas eu tomei ano passado, não quero tomar esse ano a vacina. Mas tem que fazer o uso. Por quê? A vacina, ela é atualizada também anualmente. Porque esses vírus estão em constante mutação. Tem então, isso. Lógico, eles pegam ali a mutação desse vírus. E fica cada vez mais forte. Que vai ficando, e aí eles vão desenvolvendo e alterando essa vacina conforme a necessidade. Então, eu tomei o ano passado, eu não vou tomar esse ano. Não, você tem que tomar. Porque conforme a gente não... É que a gente tem ouvido falar mais desde 2020 da Covid. Então, a gente vem ouvindo falar de tantas cepas da Covid. É uma cepa, é outra cepa, e agora tem né? E fala assim, então... Isso mostra pra gente. Então, o vírus, ele vai fazendo mutações genéticas. E conforme essas mutações, a gente tem que ser vacinado. A influenza também. A influenza é um vírus altamente mutante. Então, nós temos que estar nos vacinando todo ano. Porque, né, os centros de estudos onde faz as vacinas, né, produzem as vacinas, eles são todos atualizados de acordo com essas alterações genéticas, né, para poder estar produzindo a vacina ou atualizando essa vacina para poder dar na população. Claro. Então, não é a mesma vacina que eu tomei ano passado, necessariamente, entendeu? Então, a gente vai vendo conforme as cepas, as vacinas, elas vão sendo alteradas. Por quê? São vírus que são mutantes. A medicina está muito adiantada. A medicina está muito adiantada. E a imunologia também, né? Também, muito. Que mais? Eu vi lá pneumonia. Pneumonia, sim. E assim, pneumonia... E até teve aí uma coisa cheia... Conheço um monte de gente que pegou pneumonia. Muita. E o que tem acontecido agora, né? Eu falo que do ano passado pra cá também, a gente tá com muitos casos de dengue, né? A gente viu que Rio Preto foi a maior cidade com casos de dengue no Brasil, né? Maior índice de dengue. Maior índice de dengue. Isso que a gente fala em subnotificações ainda, porque nem todas as dengues são notificadas. Então aí, né, em janeiro, que a gente teve mais de 20 mil notificações. Então, imagina...
muito caso de dengue. E essa dengue, ela veio com tudo de uma forma que ela Foi muito forte. Foi muito forte. Então, as complicações, né? Os pacientes viveram a complicação dessa dengue. E a que eu mais vi foi pneumonia. A maior complicação foi pneumonia. Entre os pacientes. Pneumonia, abscesso pulmonar, pós-dengue. Então, assim, mas quando eu ia comparar os exames, muitos pacientes tinham exames pela baixa de imunidade de pacientes similar a pacientes oncológicos, pacientes com leucemia, por exemplo, de tanta baixa de imunidade. Então, a gente sabe que o vírus da dengue, ele faz uma baixa de imunidade ali, pode cair plaqueta, pode cair leucócitos, né, que faz uma neutropenia, que a gente chama. E a neutropenia que foi vista nessa dengue nos pacientes foi demais, assim. Então, eu olhava e falava assim, olha, esse paciente tá com dengue, não tá infectado, mas tem que ficar de olho, porque pode ser que venha alguma coisa aí. Então, exames similares de pacientes oncológicos mesmo, pacientes com leucemia. Então, assim, aí as complicações depois, teve todas, né, diversas, desde uma meningite, mielite transversa, Guillain-Barré, mas a principal foi pneumonia. E também muito abscesso, pneumonia com abscesso, né, que é a pneumonia complicada. Nossa senhora, foi feio o negócio. Muito feio, agora começou a diminuir. Graças a Deus. Mas a gente teve muita pneumonia também. A gente já tem recorrente, né? Tem aí no idoso também, tem que estar vacinado. A gente tem vacina de pneumonia? Tem as vacinas que, né, para cepas de pneumonia, né? Que a gente fala, né? Que é a pneumocócica também, que tem que tomar. Quer dizer que idoso tem que morrer de tomar vacina? Tem. O idoso, veja, quando a gente é uma criança, um bebê, a gente não toma as vacinas pra gente criando imunidade. Quando a gente passa de uma certa idade, a gente fala que volta a ser criança, né? E a gente tem que tomar cuidado e se cuidar com isso. Então, tem que estar vacinando aí o idoso. Então, tem a vacina para meningite, tem a vacina para pneumonia. E a gente tem que estar se protegendo, né? Outra coisa que a gente pega no idoso também é a meningite, que chega direto. É verdade? Eu já tive paciente que internou, assim, com 3 meningites seguidas. Nossa! E o marido faleceu de meningite... outro parente faleceu de meningite. E assim, que loucura. E não tinha feito uso da vacina. Falei, então agora vamos vacinar, porque tem que vacinar, né? Inclusive, eu tenho uma tia, irmã mais nova do meu pai, que faleceu de meningite com 42 meningite anos. É seríssimo. Ela não era vacinada e ela faleceu de meningite. Eu não sou vacinada de meningite. Será? Você tem que ver seu cartão vacinal. Às vezes você é, sim. Nada. Às vezes é. Tem que ver o cartão vacinal. Às vezes é vacinada, assim. Vacinas, tem que ter vacinas em dia. Bom, o que mais? Vamos ver. Pode perguntar. O que mais nós vamos falar? Vamos falar de HIV? HIV. HIV voltou com tudo também, né? Nunca parou. Nunca parou. A verdade é que nunca parou, mas... aumentou o número de casos. Aumentou na população idosa. A gente fala, também. Que coisa esquisita. Aumentou na população idosa. Então, claro, a gente fala que aumentou porque a gente tem um maior rastreio, né? A gente tem as campanhas para fazer os testes. Não, e o idoso vive fazendo check-up. Exato. E aí, numa dessa, ou então aquele paciente que fica tendo infecção de repetição, uma coisinha estranha... Pesquisa o HIV a gente acha também. E a gente fala assim, sorologias a gente tem que testar anual. O certo é testar sorologias anuais, né? Porque se a gente vê que tem algo ali, a sorologia positiva, a gente já vai tratar aquilo ali. Claro. E não deixar que aquilo ali acabe com o nosso organismo e que vire, né, uma imunossupressão que a gente fale, que é o paciente, porque a gente fala HIV é diferente de AIDS. HIV é o paciente que é portador do vírus. E AIDS é quando você tem uma doença ali que te imunossuprimiu. A AIDS fez com que você tivesse um estado de imunossupressão que você desenvolve alguma doença, né? Ali, uma infecção grave. É o paciente em estado de AIDS, né? Que é o paciente que não tem imunidade, que são CD4, as células de defesa, que elas estão muito baixas. E o paciente vai ter aí uma superinfecção no organismo. Então, a gente fala, vamos fazer testagem anual para que isso não aconteça, para que evite isso, né? Então, é aí que agora com essas testagens, muitas vezes autoteste, posto de saúde, ou até mesmo investigação de doenças autoimunes, aí a gente tem achado os HIVs. E assim, na faixa acima dos 50 anos também, temos achado.
Olha, Não sei, às vezes o idoso acha que não precisa usar preservativo porque já passou. Mas tá em todo lugar. Não tem classe social, não tem cor, não tem nada. É em todo lugar. O vírus em todo lugar. Gente, A gente tem. Essa informação pra mim é uma surpresa. A gente tem diagnosticado bastante HIV. Bastante. Renata, já deu os 30 minutos. Ai, tá ótimo. Quero que você deixe aqui um recado para os meus seguidores. Então, assim, o meu recado porque foi uma miscelânea de assuntos, né? Que a gente falou. A gente começou a falar de herpes zoster e acabamos falando de outras coisas também. Mas, assim... Que todas envolvem vacina. Isso que eu ia falar. Todas envolvem a vacinação, né? O HIV não tem vacina, mas tem a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição. Que isso não isenta você de se cuidar, mas já é uma ajuda aí que você faz uso das pílulas, profilaxia pré-exposição, que você faz uso da medicação para que você não contraia a doença. Então é bem legal, não é uma vacina, mas é uma medicação que está aí no mercado já faz um bom tempo e fornecida, né, pelo Sistema Único de Saúde, e a gente faz acompanhamento dos pacientes para que eles não adquiram a doença, né? E é muito legal, não é uma vacina, mas é uma forma de prevenção. Então, toda forma de prevenção é válida e de todas essas doenças que a gente fala, tem que se vacinar. Tem que se vacinar. A vacinação é o que vai fazer a diferença. Ai, gente, eu vou sair daqui e vou tomar 350 vacinas. Tem que tomar cuidado, tem vacina que não pode ser tomada uma com a outra. Não, tô brincando. Mas, eu adorei essa entrevista. Passa ali a hora que você receber esse vídeo. Passa ali para sua tia, seu primo, seu vizinho, para eles ouvirem e ficarem cientes da herpes zoster, principalmente, e de todas as outras doenças que nós falamos aqui e que existem vacinas. Exatamente. Né? É isso mesmo. E essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Tá? E, por favor, se inscreva no canal. Beijo!